Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos capítulo 1 até o versículo 4. Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Assim como estamos sentados juntos, que os irmãos me acompanhem na leitura da palavra, Atos capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 4, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que acolheram, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: ele de mim ouvistes. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao nosso Deus eterno, Deus de paz, Deus de bondade, Pai, Filho e Espírito Santo. Somos gratos, Senhor, porque nesta noite estamos aqui nesta casa de oração, nessa agência missionária, neste lugar, Senhor, para cultuar o Teu santo nome, Senhor. Somos gratos desde já pelos cânticos administrados, leituras bíblicas, pela comunhão dos irmãos, Senhor. Mas agora, Senhor, somos gratos a Ti pela mensagem da noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações mais uma vez nesta noite. Que o Espírito Santo traga iluminação, para que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor, e não só apenas ser ouvintes, mas praticantes, Senhor. Perdoa nossos pecados, é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando para nós batistas estamos trabalhando esse mês de missões estaduais, e quando nós falamos em missões, devemos lembrar que missões começou no coração de Deus. Nós chamamos da missão dele. A missão é de Deus, e pela missão ser de Deus, ele chama cooperadores para trabalhar junto com ele. E Deus foi o primeiro ser missionário. A palavra testifica isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Após a queda do homem, Deus faz a promessa que viria Messias. E aí a gente anda por todo o Antigo Testamento e sempre a promessa daquele que viria novamente, que viria para novamente reatar, novamente trazer novamente o relacionamento do homem para com Deus. Então Deus, ele foi o primeiro ser missionário, a primeira pessoa a se envolver, a nascer no coração de Deus missões. Porque Deus foi, o próprio Deus foi em resgate daquele homem perdido, caído, e não terminou por aí. Só que a promessa se cumpriu no Novo Testamento. O próprio Jesus veio, Deus Filho encarnou, e aí ele teve a missão dele, que era ir àquela cruz, para que se cumprisse a promessa do Antigo Testamento, se cumprisse a promessa de Gênesis capítulo 3:15. E bem, se cumpriu em Jesus Cristo. Ele passou o seu ministério, ele pregou, ensinou, ele curou, ele fez milagres, fez todo tipo de milagre. Cego ver, paraplégicos andarem, ressuscitou. Mas a missão do Deus Filho não era isto. Ele fez porque ele era Deus, e foi para provar aqueles que ele era o Senhor. Mas a sua missão era unicamente resgatar o homem e trazer a reconciliação novamente com o Pai, e livrar o homem da morte eterna. E aí então ele percorre todo o Evangelho, fala da sua missão, e ele cumpre sua missão. Ele cumpre a marcha dele para a morte, sabendo que ele estava cumprindo aquilo no qual ele veio fazer, e foi morrer naquela cruz por mim e por você. E a palavra diz que ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. E é por isso que estamos aqui, porque nós cremos que ele é Senhor, que ele morreu naquela
ele ressurgiu e um dia há de voltar para buscar a sua igreja. Essa promessa, ela está em pé, e muitos acham que não vai se cumprir, mas os sinais da vinda do Mestre estão cada dia mais claro para nós. E aí então começa esse texto que a gente leu em Atos. Atos é conhecido como Missões em Atos, ou livro de missões, é o qual nasce ali a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí ele deixou essa missão para a igreja: proclamar a verdade, proclamar que só Cristo é o Senhor e só Ele é a solução para a doença que tem afetado toda a humanidade, que é o pecado. Só Ele é a solução. E aí então a palavra diz que ele passou, depois da sua ressurreição, 40 dias com seus discípulos. E depois ele subiu em ascensão aos céus. E hoje ele está à destra do Pai, sustentando todas as coisas, esperando o momento de retornar para buscar a sua igreja. Que nós queremos nesta noite falar, a igreja é proclamando a verdade pelo poder do Espírito. Eu e você, se não for pelo poder do Espírito Santo, a gente não pode fazer nada, nós não podemos fazer nada, porque apenas somos pessoas chamadas por Deus para cooperar com Ele nesse trabalho, nessa missão, e ser instrumentos de Deus para trazer aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, que eles tenham, através do poder do Espírito Santo, eles conheçam a verdade. E essa verdade é unicamente Jesus Cristo, é a expressão exata do Pai. O homem, ele pode procurar qualquer coisa para solucionar o seu pecado, mas só Cristo é que pode trazer vida e vida eterna. Só Cristo é que pode trazer o perdão e livrar o homem do inferno. Ninguém pode livrar outra pessoa do inferno, a não ser o sangue de Jesus Cristo. E nós temos um dever a cumprir. Nós somos devedores. Romanos capítulo 1, 14, Paulo diz que ele é devedor. No momento que a graça o alcançou, ele se tornou um devedor. E no momento que a graça nos alcançou, também nos tornou devedores. Mas não da salvação, porque a salvação é 100% dele, é unicamente dele, é mérito de Cristo. Mas nos tornamos devedores de anunciarmos, de proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ao mundo. O mundo não lê a Bíblia, mas o mundo lê a nossa vida. Felizmente, a gente bem sabe que está se cumprindo, que está na palavra, que a cada dia mais o povo, a humanidade, o mundo não quer saber de Deus. Eles zombam de Deus, eles zombam da nossa fé. Mas isso prova, isso nos diz que não devemos nos desfalecer, mas continuar fazendo missão, porque missão nasceu no coração de Deus. Ele nos chama não para ficarmos em bancos, mas para proclamar o Evangelho aonde nós estamos, e também ajudar aqueles que estão no campo missionário, com nossas orações primeiro, e também com nossos bens. Deus, Ele te convida, Ele me convida, para que nós possamos ser verdadeiramente missionários. Porque missionário não é só aquele que vai para o campo, mas você é um missionário na sua empresa, você é um missionário na faculdade, você é um missionário na sua casa, aonde você mora, você é um missionário. Você tem que proclamar a verdade de Cristo. Então, proclamando a verdade no poder do Espírito Santo. Esse
Esse texto que acabamos de ler descreve bem, e Jesus ele diz no versículo 4: e comendo com eles determinou-lhes. Então foi uma ordem que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. A promessa era o Espírito Santo de Deus, que hoje habita em mim e em você. E que é esse poder pelo Espírito Santo que nos impulsiona a falar de Cristo Jesus àqueles que o Senhor coloca em nossos caminhos, em nossas vidas. Missões se faz com oração. Missões se faz também com nossos bens, ajudando aqueles que estão no campo, mas porém também são missionários onde estamos. Então nesse texto aqui, Jesus disse aos discípulos que quando recebessem o Espírito Santo, eles seriam revestidos de poder, para que os discípulos precisassem de poder. Então aqui veremos algumas razões porque precisamos de ser revestidos pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho. E o Evangelho tem nome, o Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, para sair do campo da especulação para o terreno da ação. A gente acha muito bonito, e a gente até se emociona, chora quando a gente vê testemunhos de missionários. A gente ouve, ou talvez uma igreja escuta. E aí Jesus trata, e aí o livro de Atos, no versículo 7, trata justamente isso. Versículo 7 diz: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Porque no versículo anterior, versículo 6, eles perguntam, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este tempo em que restauraste o reino de Israel? O que nos ensina é que, na verdade, nós estamos preocupados com tantas e tantas outras coisas na nossa vida. Como os discípulos aqui estavam preocupados com os tempos. Mas o Senhor nos ensina que a gente não deve se preocupar com nada, mas unicamente fazer a vontade dEle. E nós estamos presos à nossa vida secular. Isso não diferencia, porque o cristão não é separado a vida dele secular com a vida dele com Deus. Porque no meu trabalho eu tenho que glorificar a Deus, no meu trabalho eu tenho que proclamar a Deus, na minha faculdade, no ambiente onde eu estou, eu tenho que proclamar a Deus. A gente se preocupa com tantas coisas mínimas e às vezes deixa de falar do amor de Cristo, quando Deus nos dá a oportunidade de falar para aqueles que ainda não ouviram falar de Cristo, ou talvez ouviram, mas não ouviram com tamanho afinco. Mas uma coisa é certa: aproveitem sempre a oportunidade que Deus dá para falar do amor de Cristo, porque nós estamos preocupados com tantas coisas, meus irmãos. A gente se preocupa com tantas coisas. A gente fica preocupado: amanhã é segunda-feira, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho. Sim, nós temos nossos deveres como cidadãos, mas primeiro de tudo está o reino de Deus. A prioridade tem que ser o Senhor, o reino de Deus. E aí então seremos usados pelo Espírito Santo para falar e para anunciar a verdade, o único caminho que é Cristo Jesus. Então devemos sair do campo da especulação, deixar de se preocupar com o amanhã, porque o amanhã Deus vai estar lá. Eu não sei se no amanhã eu estarei lá, mas uma coisa é certa: Deus vai estar lá. Então, para sair, os discípulos estavam perdendo foco, eles estavam perdendo o foco daquela missão que Cristo chamou, que agora Cristo coloca em suas mãos, que era proclamar o Evangelho. Que nós não possamos perder o foco, que é anunciar Cristo.
Eles queriam investigar o que não lhe competia, isto é, tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Enquanto deviam ser capacitados para fazer o que lhe fora dado por obrigação. Não podemos viver com um mapa profético nas mãos, especulando o futuro. Jesus corrigiu essas falsas noções a respeito da natureza, extensão e chegada do reino, mostrando que o reino é espiritual quanto ao caráter, internacional quanto aos membros e gradual quanto à extensão. Somos desafiados a testemunhar aqui, ali e em toda parte no poder do Espírito Santo. É aqui, é ali, é em toda parte, testemunhando aquilo que Deus fez por nós, pelo seu povo, porque o mundo não lê as Escrituras, mas o mundo lê na nossa vida. E quando nós vivemos uma vida íntegra e realmente, de fato, verdadeiramente cidadão dos céus, porque aqui nós estamos só apenas de passagem, aqui é transitório, é passageiro, que Ele tem algo melhor para nós. Então o mundo não lê as Escrituras, mas ele lê nossos testemunhos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós pregamos, vivemos, é o que eles olham. Não negue jamais que você é um cristão, lavado e remido pelo sangue, mas que as pessoas vejam em você o bom suave de Cristo, como Paulo fala lá em 2 Coríntios, a partir do verso 14, capítulo 12, 14. E nós devemos exalar, ser o bom perfume suave de Cristo. E nós devemos ser usados por Ele e para a glória dele, para que Ele possa ser conhecido. Nós não fomos chamados simplesmente para vivermos uma vida como estávamos antes, mas estamos chamados para viver uma vida de santidade. E se o Espírito Santo habita em nós, Ele me chama para viver uma vida de santidade, no poder do Espírito Santo. Segunda razão, para perdoar. As antigas barreiras raciais, culturais e religiosas que os separavam dos samaritanos deveriam ser quebradas. O mapa traçado por Jesus incluía Samaria, onde o Evangelho chega. Os muros da inimizade são derrubados. O poder do Espírito Santo capacita a igreja a amar até mesmo os seus inimigos. O Espírito Santo nos capacita a amar até nossos inimigos. E hoje a igreja cada dia mais está assim, estreitando. A igreja cada dia mais está sendo perseguida, cada dia mais honra da nossa fé. Mas pelo poder do Espírito Santo, nós temos que orar, pedir misericórdia a Deus por essas pessoas, para que o Evangelho, a palavra que nos alcançou, a graça, a misericórdia que nos alcançou, também alcance essas pessoas que perseguem o Evangelho. Porque Paulo era um perseguidor da igreja, ele perseguia. Porque para Paulo era uma nova seita que estava surgindo, era um perigo. Mas quando Deus o encontrou na estrada de Damasco e abriu a sua visão, ele mudou completamente a sua maneira de viver e de pensar. E ele sabia agora a quem ele estava servindo verdadeiramente, que era aquele que deu a vida por ele na cruz. E se você ver, Paulo foi perseguido, foi apedrejado, humilhado, mas jamais ele deixou de anunciar o Evangelho àqueles a quem o perseguiam, porque ele era verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Ele vivia no poder, pelo poder do Espírito Santo. Simplesmente ele não deixou de amar, mas ele orou, ele pregou pelos seus perseguidores. Assim também como o Mestre Jesus, nosso Senhor, foi perseguido também pelos fariseus, pelos saduceus, os escribas, os homens da lei, mas ele não deixou de amar, e quem
quando a igreja é perseguida, aí é que ela deve demonstrar aos seus inimigos que eles estão errados a respeito do que é o Evangelho. E Jesus nos ensina a amar nossos inimigos. Ao invés de deixarmos para lá, é nos colocarmos em oração, orar e ter a oportunidade de proclamar as verdades. A terceira razão é para pregar até os confins da terra. Os horizontes são ampliados, os limites dilatados. O projeto de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Os gentios eram considerados pelos judeus apenas combustíveis para o fogo do inferno. Agora deveriam merecer a mais acelerada atenção dos judeus no cumprimento da missão. Interessante que desde o Antigo Testamento a gente sabe que Deus escolheu Abraão, vivia na terra de dos caldeus. E aí ele escolhe um homem e ele diz que de ti serão benditas todas as nações. Abraão saiu da terra como andarilho, ele creu na promessa de Deus vivo e verdadeiro, e ele vivia em um ambiente onde adorava deuses pagãos. Mas ele ouviu a voz de Deus, e aí se cumpre a promessa do Senhor. A nação de Israel, ela nasce, as 12 tribos, só que porém ela se tornou exclusivista, achando que só elas eram detentor do verdadeiro Deus, porque Deus chamou a nação de Israel com a intenção dela ser luz às outras nações. E aí então também os judeus se tornaram exclusivistas, achando que os gentios não tinham direito à salvação, mas que eles mereciam o inferno. Aí Jesus diz lá em Mateus: eu vim para os que são meus, mas os meus não me aceitaram. Agora o povo vai fazer parte também. Aí Jesus Cristo, ele escancara, ele abre a porta do Evangelho agora para os gentios, no qual eu e você fazemos parte. E o Evangelho nos alcançou pela graça de Deus. E através de nós, ele quer alcançar outras pessoas. Através de nós, ele quer te usar como instrumento nas mãos dele para alcançar vidas. Então não pense que aquela pessoa, você olha para o seu vizinho, para alguém que você conhece e diz: ele merece o inferno. Mas não, devemos orar para que a graça que te alcançou, que me alcançou, alcance também aquela pessoa, para que também naquele dia, como descreve o Apocalipse, não haverá mais barreira, tribos, raças, nações, mas a palavra diz ali em Apocalipse que diante do Cordeiro estavam tribos, raças, nações, povos de línguas, todos as línguas, diante do Cordeiro, dizendo: Santo, Santo. A barreira foi quebrada, a barreira foi quebrada. Mas não devemos fazer distinção de língua, de povo, de raça, porque o Evangelho é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A quarta razão é para morrer. Para morrer de fato. Se de fato verdadeiramente a gente estamos sofrendo perseguições no nosso país ideológico, hoje eles dizem que a Bíblia ela é ultrapassada, querem negar a fé, que a gente bem sabe que o diabo tem trabalhado para destruir a família, que a gente sabe que os três pilares de uma sociedade é a família, a religião e a propriedade privada. Dentro das escolas eles já estão, o diabo já está, entrou só, entrou e já está, algumas escolas, questão de ideologia, estão acabando com a família.
E aí então vamos destruir a religião, porque destruir a religião destrói a fé. Então o homem não precisa mais de Deus. É isso que está acontecendo e vai acontecer. Porque está registrado na Bíblia. Mas como está a nossa vida diante de Deus? Será que quando chegar de fato, será que iremos negar a Deus? Negar Cristo? Porque infelizmente em muitos países hoje, você não pode mais pregar o Evangelho. A Europa, que foi um berço de missões, hoje vive uma decadência espiritual muito grande. Se nós não orientarmos nossos filhos, se nós não orientarmos nossos jovens, como será a igreja do Senhor daqui a alguns dias, alguns anos? Porque está aí, se você não orientar seu filho, se você não orientar um amigo, um jovem, o diabo está aí para ensinar. Estão destruindo, querem destruir a família. Mas Deus, a palavra diz que no final Ele é o vencedor. Nós somos vencedores porque Ele venceu. Então, para ser revestido do poder do Espírito Santo, nós temos que morrer. A palavra testemunha significa mártir. Os discípulos eram testemunhas que haviam presenciado um fato glorioso, a ressurreição de Cristo. E essa notícia da exaltação de Jesus deveria ser anunciada até os confins da terra, ainda que, para isso, a morte fosse o preço a ser pago. E nós bem sabemos que, com exceção de João, que morreu de velhice, todos os apóstolos, os discípulos de Cristo foram perseguidos, foram mortos. E eu faço a pergunta hoje à igreja, fique para você: você morreria por Cristo ou você negaria Cristo? Tantos relatos de missionários no campo que jamais se curvou e negou a Cristo. Aonde uma arma apontada para a cabeça dos seus filhos lhes nega a Cristo, e os próprios filhos dizendo ao pai: não negue, não negue. Porque eles sabiam da certeza por quem eles estavam morrendo. Era pelo seu Senhor, seu Senhorio. Ainda não chegou no nosso país a perseguição na questão de se apontar uma arma para a sua cabeça e negue a Cristo. Mas um dia chegará. Será que a igreja do Senhor estará pronta para não se curvar ao sistema deste mundo? Dizer: eu não nego ao meu Senhor Jesus Cristo jamais. Eu prefiro morrer, porque eu sei que eu estarei com Ele na eternidade. Então nós somos testemunhas e temos a obrigação, o dever de testemunhar daquele. Porque não, assim como os discípulos, eles tiveram o privilégio de ver Cristo ressurreto, mas nós também teremos esse privilégio de ver o nosso Senhor Cristo ressurreto. Que a palavra diz que Ele virá, os céus vai se abrir, e com todo o poder e glória nós veremos o nosso Senhor. E não só veremos, mas viveremos a eternidade com Ele, gozando da presença dEle plenamente, aonde ali mais o pecado não vai mais nos atormentar, aonde a angústia, a dor não vai mais haver, a tristeza, mas a palavra diz que a alegria, o gozo de eternidade em eternidade, junto com aquele que é Senhor, soberano, Deus de tudo e de todos. O mundo está em colapso. Cada dia mais o mundo, a sociedade não quer saber de Deus. Mas, meus irmãos, que a cada dia nós possamos orar e pedir a Deus que jamais deixe morrer
a fé que Ele colocou em nosso coração. Nós devemos viver uma vida cheia do Espírito Santo, revestida do Espírito Santo, para viver e proclamar a verdade, para proclamar a pessoa do Senhor Jesus Cristo e para dizer: pode vir o que vier, mas jamais eu negarei aquele que é Senhor da minha vida, porque Ele habita em mim, Ele habita em nós, Ele habita na sua igreja. E sabemos que isso aqui é um prédio para eles, mas Deus, Ele diz que habita em nós, Ele faz morada em nós, e é nesse poder que somos chamados para viver o Evangelho e proclamar o Evangelho, anunciar Cristo Jesus como Senhor dos nossos vidas, porque somos apenas instrumentos chamados por Deus, somos apenas agentes de reconciliação. Assim como um dia Deus usou alguém para nos falar do amor dele, e aí o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo veio sobre a nossa vida e tirou o véu que cobria e nós não enxergávamos, tirou o véu, e aí a gente enxergou que somos pecadores miseráveis, nós merecíamos o inferno, mas aí Deus, Filho, naquela cruz, mostrou o seu amor para conosco, dando a sua vida e dando a certeza da vida eterna. Que a gente não possa desfalecer, sempre dizer: Ele está voltando, os sinais estão se cumprindo, Ele é Senhor, as promessas dele se cumpriram, porque sempre se cumpriram. Quando Deus Pai fez a promessa, o Filho veio e se cumpriu, que Ele iria morrer na cruz. Ele foi até o último instante de sua vida e jamais negou a cruz, porque Ele sabia que estava morrendo por pecadores que não mereciam nada, só o inferno, mas aprove a Deus nos amar primeiro, e a cruz foi um grito de Deus para o homem: você não pode salvar-se a si mesmo, é só pelo Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Imaculado, aquele que tira o pecado do mundo. E a gente não pode fazer nada sem o Espírito Santo. Então, proclamando a verdade no poder do Espírito Santo, é primeiro sair do campo da especulação, não perder o foco jamais, mas olhar para a cruz e continuar até o dia, porque Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Segundo é perdoar, perdoando aqueles que nos perseguem, e jamais não retrocedendo, mas continuar firme em oração e proclamando as verdades do Evangelho, proclamando que só Cristo é a solução. Nós devemos pregar até os confins da terra. E confins da terra? Aonde você está, meu irmão? No seu bairro, na sua comunidade, na sua casa. E até, se for possível, morrer, dar a vida por Cristo. Que nós verdadeiramente possamos viver o Evangelho. Porque hoje está tão difícil. Quando eu olho para o mundo, quantas igrejas não estão dando testemunho de que verdadeiramente foi chamado? Quantos pastores, quantos escândalos acontecendo? Além do diabo estar agindo, a igreja do Senhor está dormindo. Mas eu creio que haverá um grande avivamento na nossa nação, no mundo. E quando eu falo de avivamento, eu não estou falando de avivamento como alguns pensam o que é avivamento, que talvez é rodopiar, fazer. Não. Avivamento é quando nós verdadeiramente vivermos este livro. É quando verdadeiramente buscarmos ao Senhor. É quando verdadeiramente pregarmos que vivemos. Aí então é avivamento. Aí então muda uma sociedade, muda uma comunidade. Porque todo avivamento que houve verdadeiramente mudou a sociedade. Nós possamos estar firmes
na promessa daquele que recebeu, porque Ele está vindo. Ele está vindo. E eu creio que estaremos ali com Ele, para a glória dele. Porque eu tenho a certeza, se eu morrer hoje, Jefferson, tenho a certeza que se eu fechar meus olhos hoje, eu estarei na plena presença do meu Senhor. E eu creio que cada um aqui que um dia entregou a sua vida em Cristo, também creio que se fechar os olhos hoje, que não tem medo de morrer, porque medo de morrer tem aquele que ainda não encontrou Cristo. Mas quando você tem a certeza da sua salvação, porque não foi um homem qualquer que morreu por você que morreu, mas foi Cristo Jesus. Eu creio que você tenha certeza, assim como eu, se você fechar os seus olhos, você abrirá na presença daquele que é Senhor. Amém? Que assim o Senhor nos abençoe e nos ajude na nossa caminhada cristã, dia após dia. Não podemos esquecer nunca de aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos enviado, porque João Batista batizava com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Não esqueçamos que nós temos o Espírito Santo, porque a promessa de Deus é que os seus servos tivessem o Espírito Santo de Deus. E meu amado, aquela que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem como objetivo de fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus manda e ele fala ele fazer. Que isso possa ser verdade em nossas vidas. Possamos, como servos e servas, ser obedientes ao Senhor.